Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã gloriosa que o Senhor preparou para nós e nos escolheu para estarmos aqui falando da palavra, falando do Evangelho, não por mérito nosso, mas por graça e misericórdia. Bom dia, Denise, seja bem-vinda. E hoje nós iremos falar, gente, sobre Jeremias. Nós iremos iniciar o 31, o 32 e o 33. Já pega a sua Bíblia aí e acompanha conosco essa leitura. Muito ensinamento, muita mensagem aí de esperança, muito direcionamento através dessas palavras. Bom dia, Lorane. Denise. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos para mais uma leitura. Isso. Só aguardando a Alex chegar aí. E aí, o que você está achando dessas profecias, desses livros proféticos? Aprendendo muito? Sim. Maravilhoso que o estudo aqui nos leva à compreensão das tomadas, né, na nossa vida. Sim, com certeza. Bom dia, Bom dia, Alex. Tudo bom? Bom dia. Seja bem-vindo. Vamos para mais uma leitura. Hoje a gente inicia Jeremias 31 até o 33. Já estamos bem avançados aí nesse livro profético. Oi, Cris, bom dia. Seja bem-vinda. Podemos iniciar então, gente? Tudo certo aí? Vamos fazer a nossa oração. Bom dia. Então, hoje eu vou iniciar. Fechem os olhos. Vamos atrair ainda mais a presença do nosso Criador para a nossa leitura, um direcionamento, uma inspiração, porque nada vem de nós. Nós estamos aqui apenas como um canal de mensagem, mas é o Senhor que nos direciona nessa leitura. É o Senhor que guia aí nesse desenvolvimento. Então, feche os olhos, respira bem fundo. Mais uma vez. Pai, a Ti rendemos graças por mais um dia, por essa oportunidade extraordinária de estar aqui na Tua presença, Senhor. Não temos palavras para Te agradecer. E como está escrito em Efésios 2, não é pelo nosso comportamento, não é pelo nosso merecimento, mas é pela Tua graça, a Tua misericórdia infinita na vida de cada um de nós. Não é mérito nosso, Senhor, mas é mérito Teu. E nós Te agradecemos de todo o nosso coração por termos sido escolhidos para estar aqui, para falar da Tua palavra, para viver o extraordinário contigo. Mesmo em todas as dificuldades que passamos, nós só Te agradecemos nessa manhã. Pela oportunidade de mais uma vez acordar, a oportunidade de mais uma vez poder, Senhor, recalcular nossa rota, poder fazer diferente. Então nós não temos palavras para Te agradecer. E nessa manhã nós Te pedimos uma inspiração, para que essa leitura, para que essa mensagem possa ser entregue para mais e mais pessoas, para que possa tocar a partir do nosso coração, ao coração das pessoas. Graças Te damos por tudo e em tudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá então, gente. Vamos começar aqui com Jeremias, capítulo 31. Eu gostaria de trazer aqui só o 30, só para a gente... O 30 já foi lido ontem, mas só para a gente entender rapidinho como que foi essa transição. Por que hoje nós iremos, no 31, ler uma palavra sobre esperança? Por que precisava tanto dessa mensagem? Como nós precisamos nos nossos dias, né? Mas por que essa palavra foi tão forte nesse momento, no 31? E aí, nós iremos voltar no 30. O 30 fala sobre curar as feridas. Então, o Senhor, através do profeta Jeremias, ele prometia que ele viria e curaria as feridas. Se você não participou ontem, bom dia, seja bem-vinda. Se você não participou ontem, não está acompanhando, o povo de Israel, eles foram levados para o cativeiro. E nesse momento, eles estão num momento de dor, num momento muito difícil aí na vida deles, onde eles viram suas famílias serem destruídas, suas casas, sua história, né, seus sonhos, tudo ser levado por outra nação. E o que é pior de tudo, gente,
viu uma cidade que foi, lembra lá de Salomão? Quem já acompanhou a grandiosidade que era o templo? Ele foi totalmente destruído, ele foi feito em cinzas. A cidade foi feita em ruína, ela foi invadida. E o pior de tudo, as pessoas que ali estavam, além de ver tudo isso, ainda foram levadas como escravas, para trabalhar como escravo em outra nação. Então, nesse momento, o povo estavam totalmente assim, desolados, estavam amargurados, eles estavam totalmente sem esperança. Então, no 30, o Senhor vem falar que Ele curaria as feridas. Aquilo era necessário para que aquele povo eles pudessem aprender, para que eles pudessem se achegar mais ao Senhor, para que eles pudessem deixar para trás todo aquele jugo pesado de desobediência, de idolatria. Lembra? Eles profanavam outros deuses, eles não iam pelo caminho que foi ensinado para eles. Eles eram uma nação escolhida, mas em todo momento eles repudiavam essa escolha que o Senhor tinha feito. Por isso a gente iniciou essa manhã hoje, agradecendo o Senhor pelo privilégio de sermos escolhidos, de estarmos aqui. Ah, eu mereço. Claro que não, nós não merecemos. E aí nós viemos com todos os nossos erros, com todos os nossos pensamentos maus, ímpetos maus, as nossas vaidades. Todos nós passamos por isso, todos nós somos seres humanos. Mas esse momento é que o Senhor está fazendo esse aquebrantamento do povo, porque Ele quer um povo mais voltado, com o coração mais inclinável na sua presença. E quando eu falo que todos nós vivemos com todas essas debilidades aí, com todos esses problemas, nós temos a oportunidade de cada dia, de sermos moldados pelo Senhor. Como estamos, né? Ai, quantos problemas que eu tenho, quantas dificuldades que eu tenho. Sim, mas o Senhor, através disso, Ele nos ministra, Ele nos leva para o caminho da verdade. E aqui aconteceu com eles essas grandes promessas, em meio à angústia, em meio ao desespero, em meio à aflição. Eles precisavam entender a palavra do Senhor, e eles precisavam voltar-se para relacionar com o Senhor. E isso aí entra diretamente no 31, que agora, nesse momento, o Senhor viu por tudo que eles passavam, por todo o sofrimento que eles tinham, a dificuldade que eles estavam de assimilar aquilo ali. E agora veio uma mensagem de esperança através de Jeremias. Que esse povo, o único objetivo de tudo isso era um relacionamento maior com Deus. Era hora de buscar o Senhor, era hora de ir para os pés dele. Era hora de se inclinar, para ouvir, entender o que era importante naquele momento. E nesse momento, gente, o Senhor manda uma profecia para eles, de esperança. Eu vou ler só os primeiros versículos, só para vocês entenderem o que o Senhor precisava fazer. E ao ler esse 31, a gente consegue compreender assim facilmente como o Senhor cuida de nós, o cuidado dele. Por mais que tenhamos tantos erros, né? Ele está sempre pronto para nos auxiliar, sempre pronto para pegar na nossa mão, sempre pronto para nos perdoar e dar uma nova chance. A promessa de Deus, nesse momento, é que eles seriam salvos, eles seriam restaurados e eles voltariam para a sua terra. E aí, como acreditar nisso? O povo olhou para si e viu tudo que eles fizeram de errado, tudo que eles fizeram de mal. E na situação que eles estavam naquele momento, como que isso ia acontecer? Mas essa foi a promessa. E o Senhor, eles ainda ficariam 70 anos, né, gente? Mas o Senhor cumpriu cada uma dessa promessa. A esperança no futuro deles, assim como a esperança no nosso também. Se você passa por dificuldade aí há longos anos, não vê uma solução, comece a enxergar, comece a buscar esse relacionamento com Deus, porque através desse relacionamento, você vai começar a ouvir muito claramente no seu coração, faça isso, vai por aqui, o caminho é esse, sai dessa rota. Você vai falar no seu coração, gente. Por que a gente fala tanto de relacionamento com Deus? Por que relacionar com Ele? Porque é Ele que vai te orientar como sair desse caminho, como sair dessa dificuldade. E a cada dia você ouve isso. Meu filho, minha filha, dessa maneira você não vai conseguir. E aí você consegue, você começa a inclinar o seu coração para Ele. Você começa a mudar o seu caminho. E aí realmente essa esperança, essas mensagens de esperança, elas se cumprem na sua vida. Muitas vezes nós nos questionamos.
Ah, mas eu já fui várias vezes na igreja, eu já li a palavra, e Deus falou que seria comigo, que ia me dar vitória, que eu ia conseguir, não sei o quê. Só que isso tem tantos anos, até hoje nunca aconteceu nada. Maravilha. Mas e aí? Será que você está relacionando realmente? Será que para que isso aconteça, você precisa mudar? Você precisa amadurecer, assim como esse povo. Eles precisavam ser outras pessoas para conseguir voltar. Se eles saíram de lá, eles tinham algo a aprender. Se eles passaram por toda essa dificuldade, eles tinham que se modelar. Mas se eles não abrissem o seu coração para que isso acontecesse, para que houvesse um arrependimento, para que houvesse uma mudança de rota, gente, não acontece. Muitas vezes é isso que nos prende a uma vida de caos, a uma vida que não sai do lugar, porque você se fecha ao aprendizado, ao aprendizado. Você não permite ser uma pessoa melhor. Você não permite que o seu coração possa sair tudo de negativo que tem, para que o Senhor possa entrar e direcionar os seus caminhos. E só para finalizar aqui, gente, no 31, começa com essa mensagem de esperança. O Senhor manda uma profecia. Vocês percebem que no livro de Isaías, no livro de Jeremias, tudo era através da profecia. Eram pessoas que tinham uma intimidade muito grande com Deus e se alinhavam, então, a ouvir a mensagem. E através de ouvir essa mensagem, eles se comunicavam com o povo. O povo, eles não conseguiam ouvir direto. E olha o benefício que nós temos hoje. A gente consegue essa ligação direta. Nós não precisamos de Isaías, não precisamos de Jeremias nos nossos dias de hoje. A gente precisa olhar como que eles eram, como que eles ouviam. E aí hoje, você pode implementar isso no seu dia hoje. Comece a abrir seu coração para você ouvir essa profecia na sua vida. E nesse 31, o Senhor promete salvar o povo. O Senhor fala de restauração através da profecia. Ele traz palavras de esperança, de dias melhores. Apesar do povo andar exaustos, enfraquecidos, não acreditarem mais, estarem totalmente desolados, né, sem esperança alguma. Essa mensagem vinha através do profeta para eles. E aqui, gente, só para a gente finalizar, o Senhor faz mais duas promessas que, assim, para mim, fecha aqui. A promessa é que Israel jamais seria desprezada, rejeitada. Esse seria o cúmulo, o ápice, né? Esse sofrimento maior seria o ápice. A partir daí, nunca mais ela seria rejeitada. E a profecia maior, que nesse momento o Senhor faria uma nova aliança com esse povo. Que nova aliança é essa? Através de Jesus Cristo. Aqui, mais uma vez reforçava a vinda do Messias, do Emanuel, que viria salvar esse povo, que iria reforçar essa aliança entre eles. E nesse momento o povo ouviu falar sobre essa nova aliança, uma aliança inquebrável, uma aliança que mais uma vez seria o livre-arbítrio, mas agora a conexão seria direta. E esse Salvador viria na Terra realmente para salvar cada um que se dispusesse realmente a abrir o seu coração e desejar realmente ser salvo através do seu amor, através da sua doação aqui na Terra. E aí a gente tem toda essa história extraordinária que todos vocês conhecem. Então a gente finaliza o 31 hoje, falando sobre mensagem de esperança, de recalcular a rota, de buscar estar mais atento a ouvir o Senhor. Nós não temos mais esses profetas hoje. Através da palavra a gente tem, né? A gente vai nas instituições e aí ouve a palavra. Mas nós te convidamos hoje a ouvir essa palavra no seu coração. A você ouvir essa profecia. Não depender. Eu só vou se fulano falar. Não, você tem a ligação direta. Essa nova aliança te deu a oportunidade hoje de falar diretamente com Cristo. De ouvir os seus conselhos, de ouvir a sua mensagem de restauração. Então é com você. E vamos iniciar esse dia com essa responsabilidade de ouvir o Senhor, ouvir os seus conselhos e ouvir as suas mensagens de esperança. É com você, gente. Perfeito. Tem algum comentário, Dezir? Eu vou fazer aqui uma leitura aqui desse resumo do 23, né? O 40, né? Você vê que
que a apóstola aqui, Faiane Lorena, diz, a aliança nova será uma relação com Deus, em que todos terão um senso de amor e da fidelidade, de tal maneira que não serão mais necessárias nem lei externa, nem mediações. O que Jeremias vê aqui é a realização plena do projeto de Deus, a humanidade nova em que as estruturas de poder são superadas pela fraternidade, as estruturas econômicas, pela partilha justa dos bens que Deus concede a todos. Repropõe essa utopia democrática de uma humanidade em que todos vivem totalmente reconciliados entre si e com Deus. Esse aqui é o 31. Isso. Alex? E aí o que acontece? No 32, se a gente analisar, vou começar pelo final do 32, o que acontece? Há um paradoxo. Aqui no 31 é firmada a nova aliança. Na verdade, a gente pode analisar como um paradoxo, né? Porque Deus, ele no capítulo 32, além nos capítulos, a partir do 26, olha o que ele diz. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: estou entregando essas cidades nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Então aqui está havendo uma consequência. Ou seja, a gente pode trazer para os tempos atuais. Quando a gente fecha uma aliança com Deus, isso não quer dizer que tudo que fizemos no passado vai ser apagado. Ele perdoa, sim, mas tem as consequências humanas que nós vamos colher. É o que eu costumo dizer sobre plantação e colheita. 30, ele fecha 31, aqui de Jeremias, ele fecha uma aliança. Ou seja, a gente já imagina que já nos remete ao quê? Nada de mal vai voltar a acontecer. Não. Porque tem a consequência de tudo que foi feito no passado. Porém, enquanto essas consequências não vierem, ou quando chegar e acontecer, aí sim, é dali para frente. Então, aí dando a sequência, né, ao que ele diz: desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito, senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar-me a ira, declara o Senhor. É o que eu disse. A consequência de algo que já tinha feito no passado. Então, se plantou, vai ter que colher. E aqui ele está dizendo que vai entregar o povo na mão dos babilônios e do rei de Nabucodonosor. Então, nós temos que estar atento a essas questões, né? Porque às vezes a gente recebe alguma palavra de Deus, ou Deus fala, uma profecia, ou Deus fala em nossos corações que as coisas vão acontecer em nossas vidas. E de fato, vai. Mas o que nós temos que ter? Resiliência para suportar o processo o processo e as consequências do que nós já fizemos de errado. Para Deus já foi, tá no passado. Porém, espiritualmente falando, já passou. A Bíblia diz, né, que ele lança no mar do esquecimento. Porém, humanamente falando, existe um princípio que não pode ser quebrado, que é o da semeadura e colheita. Então, se nós erramos muitos, principalmente antes de conhecer ao Senhor, vai ter uma consequência. E mesmo na nossa caminhada, que é normal, nós somos humanos, vamos continuar errantes, pecadores, mas, lembrando, Deus perdoa. Mas a consequência terrena tem que ser cumprida para que esse princípio de semeadura e colheita não venha a ser quebrado. E aí, voltando, como eu disse que ia começar pelo início, né? O Senhor deu uma profecia, o início do capítulo fala que a compra de um campo é anatória, por Jeremias, né? E aí, o versículo, ele está adquirindo algo que é de um parente, se a gente for trazer para os tempos de hoje, legalmente falando, ele já teria, por herança, né, posse desse bem. Mas ele compra. E aí é outra analogia que dá para a gente trazer, outro ensinamento que a gente dá para trazer, né? Nossa salvação já foi comprada. Nós já temos ela por herança. Só que nós, infelizmente, eu estou aqui
trazendo o contexto, o coletivo. É o que a gente mais vê acontecer no dia a dia de quem caminha com o Senhor. Bom dia, Fran. Nós, Jesus já nos deu a salvação nós já temos a salvação por herança. Só que, infelizmente, nós vamos ficar sempre querendo o quê? Comprar as nossas bênçãos. E, infelizmente, é o que a gente vê aí. As bênçãos sendo vendidas, né? Tem que ser trocada por diários propósitos. Diários propósitos. Isso por quê? Nós não nos apegamos por fé que Jesus já nos deu essa bênção. E aí nós temos que ficar o quê? Comprando, comprando, e comprando, e mais comprando, e fazendo propósitos, e pagando, e pagando, e pagando. Só que a bênção nunca chega. Por quê? Enquanto você ficar comprando algo que você já tem, nunca vai chegar, porque está aqui, está na mente. E ação. Então, se Jesus já morreu na cruz e nos deu todas as bênçãos, não precisa a gente comprar mais nada. É só a gente, por fé, acreditar e seguir que vai acontecer. Claro, depende da gente fazer a nossa parte, que existe um princípio que eu falei agora há pouco, semeadora e colheita. Se a gente não planta, nós não vamos colher. E qual a primeira semente que a gente tem que plantar para ter essa colheita? A fé. Passar a crer que, de fato, isso aconteceu na cruz. A partir daí, tem fé, vai ativar em você um senso de propósito em alguma área, principalmente em alguma dor que você já passou, que nós já passamos. Ali vai ser o seu propósito. E quando você tem esse propósito em seu coração, nada te para. Nenhum problema, nenhuma situação adversa. E eu posso testemunhar isso aqui de uma situação que eu passei ontem, muito desagradável. Só que eu tenho um propósito, isso está claro em meu coração. E independente do que eu vivi ontem, que foi à tarde, muito desagradável, se eu não tivesse esse senso de propósito instalado em meu coração, eu tinha muitos compromissos, principalmente à noite, já vivendo o meu propósito que eu sei que Deus colocou no meu coração. Eu poderia parar e deixar de fazer o que precisava ser feito. Mas como eu sei para que Ele me chamou e o que eu preciso fazer, nenhuma dor pode parar aquilo que Ele colocou em meu coração. O propósito é isso. Você pode estar feliz, você pode estar triste, abatido, seja como for. Você vai viver, porque você sabe que é para um bem maior. Não é sobre você, mas sim sobre pessoas. E muitas pessoas estão nos esperando, cada um na sua particularidade, cada um no seu propósito, para ativar essas pessoas e ela viver a sua melhor versão. Então, é sobre isso, é sobre você crer, nós crermos que já está dado na cruz. A gente não precisa comprar mais nada, só caminhar para viver esse melhor. E aí nós podemos nos perguntar, né? Como eu vou viver esse melhor? Como eu vou ativar esse propósito em mim? Primeiramente, o que a gente faz diariamente, que nós recomendamos muito, se conectar com o Senhor. Ah, talvez é difícil eu entender Bíblia, eu ler, etc. Sim, no início, quando a gente não tem essa familiaridade, se torna difícil. Mas basta a gente continuar trilhando. Cada leitura que a gente faz, é registrado no cérebro, por mais que a gente não entenda. Em algum momento, já aconteceu muito comigo isso, em algum momento que você estiver vivendo esse propósito, estiver ajudando pessoas, o que você leu vai acender em sua mente para você liberar uma palavra para aquela pessoa. A palavra que ela vai estar precisando, que você já leu, está dentro de você. Só vai o que? Gerar trilhas, né? Fortalecer para ajudar essas pessoas. Então, é um grande ensinamento esse. Não compre o que você já tem. Não compre o que já lhe foi lhe dado. Só creia que você já recebeu e procure fazer como isso você vai viver o melhor com o que já está em você, com o que já foi liberado. É isso. Algum entendimento, Alex? Ótimo, Alex. 7 anos. Tá? Vamos a 33, Denise. Vamos lá. Abertura do 33. O amor de Deus é para sempre. Quando
ainda estava detido na prisão, quando ainda estava detido na prisão, Jeremias recebeu novamente a palavra de Deus. Assim diz Deus, que fez a terra e lhe deu forma, fazendo dela uma coisa firme. O seu nome é Deus. Chame por mim, que eu lhe responderei, anunciando coisas grandiosas e sublimes, que você não conhece, pois assim diz Deus, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e os palácios dos reis de Judá, agora arrasados pelas trincheiras e pela espada, agora os caldeus vêm para batalhar contra a cidade e para cobri-la de cadáveres, porque eu a feri com a ira e cólera, e para esta cidade escondi o meu rosto, por causa de todas as suas maldades. Vejam, eu mesmo vou trazer para ela restabelecimento e cura, e lhe mostrarei uma abundância de paz e fidelidade. Mudarei a sorte de Judá e Israel, e farei que eles cresçam como antigamente. Eu vou purificá-los de toda injustiça com que pecaram contra mim, e vou perdoar todas as injustiças que cometeram contra mim. Jerusalém será para mim nome de alegria, louvor e honra. Por entre todas as nações da terra que ouvirem falar de todo o bem que eu lhe fiz, elas serão tomadas de temor e respeito diante de todo o bem e de toda a felicidade que eu vou dar a Jerusalém. Assim diz Deus, vocês dizem que a cidade de Judá e as ruas desertas de Jerusalém são um lugar arrasado, sem gente, sem morador e sem criações. Pois bem, neste momento, neste mesmo lugar, se ouvirão novamente o som da música, os gritos de alegria e voz do noivo e da noiva, a voz dos que cantam ao entrar com ação de graças no templo de Deus. Agradeçam a Deus dos exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Pois eu mudarei a sorte deste país, farei voltar ao que era antes, diz Deus. Assim diz Deus dos exércitos. Neste lugar, agora arruinado, sem gente e sem criações, e também em todas as suas cidades haverá pastagens, onde os pastores farão suas ovelhas repousar. Nas cidades da montanha e nas cidades da planície, nas cidades do Negueb e no território de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá. As ovelhas ainda vão desfilar ao alcance da mão de quem as conta, diz Deus. Eis que chegarão dias, oráculo de Deus, em que eu cumprirei as promessas que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Nesses dias e nesse tempo farei brotar para Davi um broto justo, que exercerá o direito e a justiça no país. Nesses dias Judá será salvo, e Jerusalém viverá tranquila e será chamada Deus, nossa justiça. Porque assim diz Deus, não faltará um descendente de Davi para se assentar no trono da casa de Israel. Também não faltará um descendente dos sacerdotes e levitas para oferecer em minha presença holocaustos, incensar as ofertas e oferecer sacrifícios todos os dias. Deus dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz Deus, se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e com a noite, de modo que já não haja mais dia e noite, no tempo certo, também será rompida a minha aliança com o meu servo Davi, de modo que lhe falte um descendente no trono,
e a aliança com os levitas, sacerdotes que me servem, multiplicarei a descendência do meu servo Davi e dos levitas que me servem, como as estrelas do céu que não dá para contar, como a areia da praia que ninguém pode calcular. Deus dirigiu a palavra a Jeremias. Você não ouve o que essa gente diz. Eles dizem, Deus rejeitou as duas famílias que havia escolhido. Assim desprezo o meu povo e não o considero como nação. Assim diz Deus, como é certo que eu criei o dia e a noite e estabeleci as leis do céu e da terra, também é certo que não rejeitaria a descendência de Deus e do meu servo, Davi, deixando de escolher entre seus descendentes os chefes da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque eu mudarei a sorte deles, e deles terei compaixão. Do 1 ao 13, relato, né? Jeremias vê chegar a desgraça, né? Apesar de tudo, continua afirmando que Deus é fiel a seu amor, né? E o seu projeto, né? E refará a vida do seu povo, do 14 ao 26, o texto é um acréscimo feito nos primeiros tempos, depois do exílio, né? Os repatriados desanimam diante das dificuldades, né? Para reconstruir a vida civil e religiosa. O oráculo abre a nova esperança. O povo reencontrará a forma de sociedade desejada. Se confiar nas promessas, né, que Deus fez aos antepassados. Deixa o 33. Vocês têm algo a falar? Lorena, Alex? Certo? Microfone. Tudo certo, gente. Por aqui também tudo certinho, só enfatizando, né, que as promessas continuam, mas a colheita também. E aí a gente tem que aprender a separar, né, espiritual do físico, para que as coisas fiquem claras. Espiritual já foi, a bênção está dada, não tem para onde correr, mas no físico tem colheita. Então, talvez essa confusão que às vezes a gente imagina não ser digno das promessas de Deus, né? Porque por mais que a gente vê promessas, ó, você já é abençoado, você já está curado, todas as benesses que Jesus deixou na cruz, ele continua. Porém, se eu não tenho uma alimentação boa, eu não vou ter uma saúde boa. Se eu não cuido da minha mente, eu não vou ter uma pessoa, não serei uma pessoa com uma inteligência emocional, né? Onde as pessoas vêm falar algo contra mim e eu não consigo ter controle. Então, tudo consiste no quê? No físico. Onde você planta, você colhe. Então, se você quer ter uma saúde boa, você tem que plantar. E aí, por fé, você vai minando, vai seguindo, né? Agora, se não fizer, infelizmente, e vai recair sempre a cobrança para Deus, né? Que já nos deu tudo e a gente não acredita. E aí a gente vive esse ciclo da cobrança, Deus não me abençoa. E aí volta naquilo, né? A gente querer comprar a bênção que já está dada. Então é isso, gente. Obrigado por mais um dia. Cada um que aqui ficou, que passou. Liz pela parceria, Denise pela parceria. E amanhã estaremos aqui para a glória de Deus. Tchau, tchau. Maravilha. Bom dia, gente. Bom dia.